Paz, Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou aqui para ministrar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Estamos hoje chegando na 13ª aula, na última aula dessa revista, desse trimestre. Estamos estudando esse trimestre dons espirituais e ministeriais. Eu quero te avisar que as 12 primeiras videoaulas estão aqui no meu canal no YouTube, agrupadas numa playlist, para facilitar a tua busca, a tua procura, para você poder assim assistir aquela aula que ainda não assistiu, porque todas as aulas são muito importantes, uma vai linkando na outra e todas vão cooperando para o entendimento e o objetivo geral da lição. A lição de número 13 data do dia 27 de junho de 2021 e traz por título a multiforme sabedoria de Deus. O nosso texto áureo está em Efésios 3:10, que diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A nossa verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 3, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10, e também está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 ao verso 10. E o objetivo geral dessa última lição do trimestre é mostrar o caráter da multiforme sabedoria divina. Para concluirmos a nossa introdução, o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os, abre aspas, seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é um texto, né? Desde o momento que eu pedi para abrir aspas, ali é um texto bíblico, essa citação, e vamos ver esse texto bíblico já no começo. E você que está chegando agora no nosso canal, você é muito bem-vindo por aqui. Nosso canal, por certo, será um canal de bênção para você, e você que está sempre conosco semanalmente, é muito bom tê-lo por aqui, um privilégio poder estar mais uma vez com você aqui nas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. E o texto que eu quero ir agora é Colossenses capítulo 1, verso 27. Você que está chegando agora, já pegue seu bloco de nota, seu marca-texto, a Bíblia e, se possível for, a tua revista, para tomar nota de todas as referências bíblicas que a gente vai passando durante a lição. O texto diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! E para concluirmos a introdução, era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e como você. Glória a Deus! Olha quanta riqueza de ensinamento, olha quão profundo é o assunto dessa lição. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu quero te pedir, por gentileza, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? De uma forma muito simples. Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus! Vamos agora adentrar os nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e bem objetiva. Tópico 1, os dons espirituais e ministeriais. O tópico 1 tem 3 subtópicos, e já lembrando que nessa revista nós estudamos sobre os dons espirituais, que são administrados e distribuídos pelo Espírito Santo, os dons ministeriais, que é Deus quem distribui, conforme Efésios 4:11, estudamos sobre os anciões, né? Os presbíteros e os anciões, os diáconos, e agora nessa última lição estaremos estudando então sobre a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia!
Subtópico 1 são diversos, né? Os dons espirituais e ministeriais, tópico 1, subtópico 1 são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores desse trimestre. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, do 7 ao 11, e 2 Timóteo 1,6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja, né? Então a gente nota e a gente observa que existe aqui os que são da esfera, os dons da esfera congregacional e também aqueles que são da esfera espiritual do ministério da igreja, né? E quando a gente fala, e quando falamos em dons espirituais, eu gosto de lembrar que um dom espiritual é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo a pessoas que não tinham meios e nem capacidades para fazer uma obra específica que Deus quer que a gente faça. Então, o dom espiritual é uma capacitação sobrenatural. E eu quero ir a um texto, mais a um texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia junto comigo, Mateus capítulo 25, verso 15, e eu vou citar mais um texto que eu julgo ser importante nesse ponto da lição para a gente. Você depois em casa, você pode ler todo o contexto, né, que vai do verso 14 ao verso 30, mas eu quero destacar o verso 15 que diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e assentou-se logo para longe. O que é isso, né? Aqui é o pai, né? A figura do pai distribuindo dons. Então a Bíblia vai dizer que a um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1, ele distribui conforme a capacidade de cada pessoa em administrar o dom que lhe foi confiado. E o interessante é que aqui na parábola não tem nenhum servo que não ganhou o dom. Então logo chama a nossa atenção que eu não posso dizer, olha, eu não tenho dom, olha, eu não ganhei talento. Não, pelo menos um você ganhou, e você precisa descobrir qual é esse talento, e você precisa aprimorá-lo na oração, no jejum, na leitura, na busca, na consagração, para que Deus possa então dessa forma usar a tua vida e você multiplicar os talentos que lhe foram confiados, né? Glória a Deus. Eu quero destacar mais uma coisa aqui, é que a Bíblia vai falar dos dons, né? No capítulo 12 de 1 Coríntios, e depois ele vai falar do dom de profecia, de língua, de interpretação, no capítulo 14, né? E no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai nos dar um conselho poderoso para mim e para a tua vida, e o capítulo 14, o verso 1 vai dizer assim, ó: segui o amor, né? E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então a gente nota que todos os dons são importantes no mesmo pé de igualdade, mas o apóstolo Paulo está dando um conselho: olha, procurem todos, mas principalmente o dom de profecia, porque aquele que profetiza edifica toda a igreja, né? E eu quero destacar aqui, então, essa questão, que a gente deve buscar os dons, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui. Então, busque, e com certeza o Espírito Santo, vendo o desejo do teu coração, que é puro, que é um desejo bom, ele vai conceder dons, talentos para a tua vida. Glória a Deus. Subtópico 2. São amplos, né? Eles são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifestada em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, né? Então o que é isso? É os dons de Deus, os dons de Deus que são distribuídos pelo Espírito Santo, que são distribuídos em todas as igrejas, em todo o povo eleito e santo de Deus. Deus disponibiliza esses dons, e ele disponibiliza por quê? Efésios
capítulo 4, versículo 12, vai responder para nós. Abra sua Bíblia, anote essa referência também. Diz assim o texto sagrado: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que Deus, através do Espírito Santo, né, ele manifesta os seus dons espirituais e ministeriais nas comunidades cristãs, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério? Então, note que os dons, eles não estão apenas restritos, assim como alguns dizem, à igreja do primeiro século, à igreja de Jerusalém, dos apóstolos e quem sabe dos pais. Não, a promessa é para todos os tempos, para todos os povos, todas as igrejas, porque em todo o tempo da igreja existe santos, e santos não são perfeitos, santos são separados, pessoas separadas para Deus, que precisam ser aperfeiçoadas para a obra do ministério. Glória a Deus. Avançamos então ao subtópico 3. Dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são, né? E aqui ela vai trazer 3, né? A letra A dádiva do amor, a letra B, a dádiva da filiação divina, e a letra C, o ministério da reconciliação, né? Vamos abordar um pouquinho de cada uma das 3. Letra A dádiva do amor. Foi enviar, né, o seu filho amado para salvar o mundo, né? E o nosso texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, né, vai nos contar acerca desse envio. A Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero esmiuçar esse texto para você. A Bíblia diz: porque Deus, né, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior número de pessoas, de tal maneira, a maior forma de intensidade, que deu o maior gesto de amor, o seu filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, creia, a maior simplicidade, não pereça, o maior livramento, mas tenha a maior certeza, a vida eterna, o maior presente. Oh glória! Aleluia! Você pode glorificar a Deus, você pode levantar, quem sabe, a sua mão e liberar uma palavra de adoração ao nome do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, e é por isso que eu estou aqui, você está me assistindo, porque Ele nos amou primeiro, e é só por isso que a gente já não foi consumido pelos nossos pecados, quem sabe vilipendiado pelo diabo e escravo de Satanás, porque Ele deu o seu filho amado naquela cruz para morrer pela minha e pela tua vida, pela minha e pela tua família. Então creia, Jesus já pagou o preço pela minha e pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. Letra B, a dádiva da filiação. Deus torna um filho das trevas em um filho de Deus, né? O que é isso? A Bíblia fala na grande comissão que a gente deve pregar o evangelho a toda criatura. Mas irmão, não são todos filhos? Claro que não. A Bíblia diz pregar o evangelho a toda criatura. Aí João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, verso 11 vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Verso 12: então dando-lhes o direito de todos quanto receberem, serem feitos filhos de Deus. Para você ser filho, para mim ser filho, a gente tem que receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então essa é a dádiva, né, da salvação e da filiação. Letra C, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, né? Então o milagre da salvação, ele tem como resultado, né, o mistério da reconciliação. E que mistério é esse? O mistério de Jesus na cruz, né? Onde Ele pagou o preço pela minha e pela tua vida, e
ele, pagando o preço pela minha e pela tua vida, ele nos justificou diante de Deus, né? Então, Romanos capítulo 5, anote essa referência, verso 1 vai dizer assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, em quem? Em Cristo, na morte de cruz de Cristo, na morte de cruz que Cristo morreu, tendo sido, pois, justificado pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Oh glória, então a gente tem paz com Deus, ou a gente foi reconciliado por Deus, reconciliado com Deus pela morte de Cristo na cruz e pela fé que eu exerço na morte dele. Aleluia! Você pode glorificar a Deus, querido irmão? Você pode glorificar a Deus, querida irmã? A nossa dívida foi paga. A Bíblia diz que nós tínhamos uma cédula de dívida contra nós, mas que Cristo a cravou na cruz do Calvário e com seu sangue carmesim pagou a minha e a tua dívida para com Deus, e por isso nós somos reconciliados com Deus, e por meio do sacrifício de Cristo nós temos paz com Deus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Tópico 2: bons dispenseiros dos mistérios divinos. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, com sobriedade e vigilância. O dispenseiro deve, quem é o dispenseiro, né? O que cuida da dispensa, né? O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Por isso o apóstolo Paulo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus, né? Glória a Deus. E eu quero destacar aqui essa palavra, né? A palavra da vigilância, né? E quando eu falo em vigilância, eu me lembro do texto de Mateus, capítulo 26, 41, onde vai dizer: vigiai e orai, né? Então tem muita gente que ora e ora muito, e é muito bom orar, e é muito bom orar muito, só que logo depois que sai da oração, ela não vigia, e ela acaba caindo no engodo do diabo, no engodo de Satanás. Então, irmão, olha o que o texto diz, e o Espírito Santo não tem dificuldade de se comunicar. Se ele quisesse que o apóstolo Mateus escrevesse orai e vigiai, ele teria inspirado o apóstolo a escrever orai e vigiai, mas ele inspirou o apóstolo a dizer vigiai e orai. Por quê? Porque se eu oro sem vigiar, a minha oração é em vão. Então eu preciso vigiar, orar, para não cair então na tentação, né? Glória a Deus. Subtópico 2, amor e hospitalidade. Da metade para o final diz assim: amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos, né? Por que isso? Porque quanto mais expectativa, ou maior é a expectativa que eu coloco numa pessoa, maior será a minha frustração. Por quê? Porque pessoas são falhas. Por quê? Porque pessoas erram. Por quê? Porque pessoas, elas às vezes mentem, às vezes elas traem, às vezes elas fazem algo que não deveriam fazer. Então, quanto maior a expectativa e maior é que eu coloco numa pessoa, mais chances eu tenho de sofrer uma grande frustração, né? Então a minha expectativa, a minha confiança tem que estar em quem? Tem que estar no Senhor. O Salmo vai dizer: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Oh, glória seja dada a Jesus. Eu quero também destacar aqui a palavra hospitalidade. E quando eu falo de hospitalidade, eu me lembro do texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram
anjos, oh glória. Olha o que a Bíblia está dizendo, que aquele que é hospitaleiro, aquele que tem essa virtude da hospitalidade, ainda que sem saber, ele pode hospedar anjos em sua casa. Você pode glorificar a Deus? Subtópico 3 do tópico 2. Antes de irmos ao subtópico 3, eu quero te pedir, por gentileza, olha quanto ensinamento, olha quão rica é essa lição. Então, se você puder tirar um segundinho para me ajudar, como é que você me ajuda aqui no canal? De uma forma muito simples. Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus, eu te agradeço, porque isso é de muita ajuda para o nosso canal. Subtópico 3, o dispenseiro deve administrar com fidelidade, né? A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder, né? Então, qual é o ensinamento aqui? O ensinamento é que a gente precisa, né, administrar aquilo que Deus confiou na nossa mão. Por que isso? Porque tem pessoas que elas passam a vida inteira querendo pregar como João, querendo cantar como a Maria, querendo dirigir como Pedro, querendo liderar como Tiago, e ela passa a vida todinha, ela não prega, não canta, não dirige, não lidera, e ela tem uma vida frustrada. Por quê? Porque ela não assume a identidade que ela tem, a sua própria identidade, não faz uso daquilo que Cristo lhe confiou em sua mão. Quem sabe ela está olhando para outra pessoa e dizendo: bah, mas fulano recebeu 5 talentos e eu apenas 1, mas nessa questão, quem sabe essa pessoa já estava preparada, já estava madura, já estava pronta para receber os 5 talentos. A gente, quem sabe, está pronto para receber 1, mas se eu desempenhar e administrar esse 1 talento que o Senhor me confiou, logo logo Ele me confia o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e assim por diante. Então a lição que tiramos aqui é que cada um administre aquilo que Deus colocou na tua mão. Glória a Deus. Subtópico, ou melhor dizendo, tópico 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. O dom espiritual e o fruto do Espírito. O tópico 3 também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles a necessidade dos dons espirituais. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja, né? A gente já falou lá atrás sobre isso. E por quê? Porque eles são usados para o aperfeiçoamento dos santos, né? Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito ainda são mais necessários, né? Então, em todos os tempos, né, em todas as eras das igrejas, os dons espirituais são indispensáveis para o avanço do evangelho, né? Então a gente nota que a gente precisa buscar os dons, a gente precisa observar a nossa vida de oração, a gente precisa observar a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E eu me lembro do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que vai dizer: porque a promessa, né, vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. Oh glória, o que é isso? É a promessa do Espírito Santo, é a promessa de Pentecostes, é a promessa dos dons espirituais. Ela diz respeito a mim, ela diz respeito a você, aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos e até Jesus voltar. Então tome posse dessa
tão rica bênção e dádiva que o Senhor nos concede, que são os dons espirituais, aleluia. E com os dons espirituais eu tenho certeza que a igreja, que aqui na lição diz que muitas estão vivendo uma frieza espiritual, é por falta dos dons espirituais, é por falta da busca, da oração, da presença de Jesus. E a gente nota que quando uma igreja ela é agraciada pelos dons espirituais, é uma igreja viva, uma igreja que vence o diabo, que avança, que ganha terreno, que prega o evangelho, e que as pessoas vão sendo alcançadas pelo Espírito Santo e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Subtópico 2, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, abre aspas, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Lá no finalzinho do tópico, ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los, né? E eu sempre digo, você que já está comigo há mais tempo, você vai perceber que eu sempre falo isso, eu sempre digo que o amor é, né, o genuíno termômetro, ou o verdadeiro termômetro da genuína espiritualidade. O amor é o verdadeiro termômetro da genuína espiritualidade. Se você quer saber quão espiritual é aquela pessoa, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, é só você observar o quanto ela ama o seu próximo. Se ela ama, tenha certeza que ela é espiritual e o Espírito do Senhor está na vida dela. E o interessante é que Paulo, eu já dei uma pincelada, quero aprofundar um pouquinho agora. Paulo ele falou sobre os dons espirituais no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e no capítulo 14 ele vai falar sobre o dom de profecia, o dom de língua e o dom de interpretação de línguas. Só que entre esses dois capítulos existe o capítulo 13, oh glória, e o capítulo 13 é o grande capítulo do amor da Bíblia Sagrada, né? O capítulo do amor é o capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu te aconselho a ler todo o capítulo 13. Eu, por tempo, para não deixar o vídeo tão comprido, quero apenas destacar o último verso, que é o verso 13, que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Então, querido irmão, querida irmã, que o amor de Deus possa ser abundante na minha e na tua vida, que o amor de Deus possa encher o nosso coração e que a gente venha cumprir os dois maiores mandamentos. Quais são? Amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como nós mesmos. Glória a Deus. Avançamos então ao último subtópico dessa lição, subtópico 3, que diz a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Lá no final, o caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais. Eu quero encerrar essa lição dizendo por que o caminho do amor ele é mais excelente que o caminho dos dons espirituais. Porque nós vivemos em meio a uma geração que valoriza muito carisma e pouco caráter. O que é isso? Essa nossa geração, ela valoriza muito aquelas pessoas que têm um dom. E esse dom é muito usado, mas muitas das vezes essa pessoa que tem um dom e que usa esse dom de uma forma magnífica, muitas das vezes ela não tem caráter. Porque uma coisa é o dom, outra coisa é o caráter. E caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Então a nossa geração valoriza o carisma, mas muitas das vezes não dá muita importância para o caráter. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que mais importante que o dom é o caráter. Porque dom Deus dá, caráter é cada um trata do seu. Então que a gente possa ser uma geração abundantes em dons espirituais, mas com caráter ilibado, com caráter íntegro, homem de uma palavra só, mulher de uma palavra só, uma pessoa que fala e o que falou está falado, não volta atrás. Então que a gente possa valorizar o dom, mas sem nos esquecer do caráter, né? Isso é muito importante. A Bíblia diz, eu quero encerrar essa lição,
dizendo que a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, vai dizer assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Profecia é dom. E em teu nome não expulsamos demônios? Olha, isso, irmão, é crente de oração, é crente de jejum, dom de profecia, expulsar demônios. Em teu nome não fizemos maravilhas, dom de maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é isso? É Jesus se referindo a pessoas que tinham dons, mas que não tinham caráter. E mais importante que o dom que eu carrego, que o dom que você carrega, é o caráter que eu e você temos diante de Deus. E é pelo nosso caráter que entraremos no céu, não pelo dom que carregamos. Oh glória, olha que lição linda, rica em ensinamento. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, querido irmão e irmã, me ajude. E como você me ajuda? Você me ajuda curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Aleluia! E se você puder ficar um minutinho comigo, eu quero te dizer que foi um privilégio estar com você nesse trimestre. Foi muito bom poder estar semanalmente nesse encontro que eu tenho com vocês aqui no nosso canal. E eu quero te dizer que a partir da semana que vem já estaremos ministrando a nova lição, a nova revista do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Também ministramos semanalmente a lição dos jovens, também está agrupado numa playlist aqui no canal para facilitar a tua busca, a tua procura. E eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu tenho alguns links. E eu quero destacar pelo menos 3 links que ali estão. O primeiro deles é um link que eu criei no Telegram, que é o link que te levará para o grupo da EBD. Que grupo é esse? É um grupo onde eu disponibilizo todo o material da aula em PDF, todos os textos que eu uso, todas as ponderações que eu faço, as minhas anotações, eu disponibilizo esse material num PDF lá no grupo do Telegram depois da aula. Então você que assistiu esse vídeo aqui, clica no link, entra no grupo e tu terá acesso ao material. E no grupo você pode me fazer perguntas e a gente interage por ali. O segundo link que eu quero destacar também é no Telegram, que o nome dele é Apocalipse Descomplicado, onde eu criei um grupo para falar especificamente sobre o livro de Apocalipse, sobre os acontecimentos do final da história. E você que é um entusiasta, você que quer aprender sobre esse assunto, entre para o grupo Apocalipse Descomplicado e você terá acesso a material semanalmente ali que eu disponibilizo. E o terceiro grupo que eu quero destacar, o terceiro link, é o meu link do Instagram. Clica no link do Instagram, você vai ser redirecionado ao meu perfil. Me segue no Instagram, e você me seguindo no Instagram, entrando nos 2 grupos do Telegram, você terá acesso a todo o material bíblico, teológico, que eu disponibilizo gratuitamente nas redes sociais. Querido irmão, amigo e amiga, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.